Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que é o pastor Carlos Cardoso para mais uma live. Hoje nós vamos estar falando sobre o aquecimento global como um sinal apocalíptico. Aquecimento global como um sinal apocalíptico. Eu gostaria que você compartilhasse essa live. Hoje eu estou na minha casa e eu sei que não está muito bom a iluminação. E nós fizemos a pergunta na enquete se o aquecimento global é um sinal apocalíptico. Deu 70% que sim e 30% dos irmãos disseram que não é um sinal apocalíptico ou que não existe aquecimento global. Eu gostei dos comentários dos irmãos na enquete, né, que relataram que não existe aquecimento global, que o aquecimento global é uma invenção humana. Então nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto hoje. Eu gostaria que você compartilhasse essa live. Então, por 70% afirmar que sim e 30% que não, nós vamos discutir esse assunto. O aquecimento global, o aquecimento do planeta é um sinal apocalíptico, sim ou não? Né? Nossa irmã Marta, irmã Gislaine, todos os irmãos que estão nos acompanhando, a nossa irmã Rose, compartilhe essa live. E na próxima live, a próxima quarta-feira, eu quero falar sobre a doutrinação satânica. Você acha que existe um ensinamento satânico por trás hoje da mídia mundial? Nós vamos falar muito sobre mensagem subliminar, sobre ocultismo, satanismo, sobre tudo que está se ensinando hoje para os nossos filhos nas escolas, o que está se ensinando através da mídia, dos desenhos, dos filmes, das novelas, dos seriados. E a pergunta é, existe uma doutrinação satânica? Existe um ensinamento maligno por trás hoje da mídia mundial? Hoje falar sobre esse assunto para muitos parece um absurdo, né? Tem gente que diz, vocês vê demônio em tudo, vocês vê o mal em tudo, mas nós estamos caminhando, meu irmão, para um cenário apocalíptico. Nós estamos caminhando para algo muito assustador, que já é visível, e existe ou não existe uma doutrinação hoje através dos meios de comunicação. Então nós vamos falar na próxima quarta-feira sobre essa questão, se existe uma doutrinação satânica, um ensinamento satânico por trás de tudo que está se assistindo e aprendendo. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é o aquecimento global. Então, eu acho interessante Apocalipse, livro do Apocalipse 16, 8 e 9. Olha só. Aqui está falando da quarta taça da ira de Deus derramada sobre a terra. Então aqui nós já estamos caminhando para o final do juízo. Esse texto de Apocalipse 16, versículo 8 a 10, já é final de juízo. Antes dele aconteceu 7 selos, 7 trombetas e foi derramada 3 taças. Na quarta taça da ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra, olha o que vai acontecer. A Bíblia diz, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre esta praga, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o anjo vai derramar a sua taça sobre o sol e vai abrasar os homens. Os homens vão se abrasar a tal ponto que, em vez de eles se arrependerem e dar glória a Deus, eles vão blasfemar contra Deus por causa do calor. Então, olha o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está nos ensinando que uma das chagas da ira de Deus é a manifestação do calor do sol abrasando os homens.
os homens sendo queimados pelo sol, os homens sendo atormentados pelo sol. Meu irmão, eu estava no estado de São Paulo até o dia de domingo. Segunda-feira eu cheguei no Espírito Santo, no dia mais quente do estado do Espírito Santo. No dia mais quente do estado do Espírito Santo, a sensação térmica estava entre 50 e 55 graus. Isso está acontecendo aqui no estado do Espírito Santo. Então nós estamos caminhando para o mês de março mais quente da história da América Latina. Isso vai acontecer agora no mês de março, o mês mais quente da América Latina, talvez dos últimos não sei quantos anos, mas a previsão é assustadora. Então o que está acontecendo, meu irmão? Existe com certeza uma doutrinação também sobre o ensinamento do aquecimento global, que é o que colocaram lá na nossa enquete. Muitas pessoas aqui falaram para estudar sobre a nova ordem mundial e outros dizendo que aquecimento global não existe. Entenda uma coisa, existe um ensinamento hoje da ONU, a ONU que é a Organização das Nações Unidas. A ONU está ensinando sobre o aquecimento global e a ONU está falando, meu irmão, a ONU está falando que a culpa disso é o que está na enquete, lá as pessoas responderam a enquete, que é culpa do homem. Nós estamos sofrendo as catástrofes de âmbitos naturais, é culpa do homem. Isso é o que estão dizendo muitas pessoas. E a mídia global nos ensina que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Então o homem destruiu tudo e agora o homem vai receber a recompensa por destruir o planeta. Será que isso é verdade, meu irmão? Isso é uma mensagem pregada para que as máquinas tomem os lugares dos homens. Escute o que eu estou falando. Isso é um ensinamento que está se passando a nós, que nós destruímos a natureza, que nós destruímos o planeta, por tudo que nós fizemos, sugamos, por causa das empresas, por causa de todo a poluição vinda por carro, vinda por empresas. E então a agenda da ONU, a agenda da sustentabilidade, a agenda 2030 da ONU, que eu estou falando aqui, está no site da Organização das Nações Unidas. A agenda da ONU prega sobre uma redução populacional e prega sobre a robótica, né? A inteligência artificial tomando o lugar do homem. Se você não assistiu a live passada, assista a live passada, que eu falo só sobre a tecnologia. Então, nós estamos na quarta revolução industrial, e na quarta revolução industrial as máquinas tomam o lugar do homem em tudo. E a pregação da nova ordem mundial, ou da ONU, ou de todo o governo mundial é que se as máquinas tomarem o lugar dos homens, vai haver menos poluição sobre o planeta. Então a mão de obra do homem ela é evaporada, ela é tirada, e as máquinas tomam o lugar dos homens para trazer um planeta sustentável, um planeta em que todos possam ter saúde, educação e sair da linha da miséria. E nós sabemos que tudo isso só é possível através de uma redução populacional. Então existe um programa gerado por trás de todo esse sistema de aquecimento global, que está sendo pregado muito na mídia. Você vê que está se falando muito sobre esse aquecimento do planeta, as catástrofes que já ocorreram esse ano, né? A nevasca que invadiu a América, o lado norte dos Estados Unidos, que chegou a 50 graus abaixo de zero, a sensação térmica. Nós estamos vendo que aqui no México semáforos derreteram por causa do calor. Nós estamos vendo que o calor está destruindo muitos lugares e muitas pessoas não estão conseguindo suportar o calor. Mas entenda, meu irmão, que nós não podemos fechar os olhos porque a Bíblia diz. Existe outro texto interessante que eu quero ler com vocês, que é o texto de 2 Pedro. Olha o que a Bíblia fala sobre todo esse aquecimento, sobre toda essa manifestação que está acontecendo, o aquecimento do planeta Terra.
Então vamos lá. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Olha o que a Bíblia diz. Mas os céus e a terra que agora existem, pelas mesmas palavras, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí olha o que a Bíblia diz no verso de número 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Isso está na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que Deus já destruiu a população mundial por água através do dilúvio. O dilúvio destruiu o planeta, reservando só Noé e sua família. E nós sabemos que agora, para o futuro, o mundo será destruído pelo fogo. O fogo vai destruir o planeta. Então, essa questão toda do aquecimento global, do aquecimento do planeta, das tormentas que está vindo por causa da mudança climática, ela é totalmente bíblica e ela é totalmente profética. Olha o que diz também Isaías. Isaías, capítulo de número 30 e o versículo de número 26. Olha o que diz a palavra de Deus sobre tudo o que está acontecendo, sobre esses fenômenos naturais. 30, 26 diz assim: E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. A Bíblia fala que o sol se aquecerá 7 vezes mais. Então, o aquecimento global não é um fenômeno humano, não é um fenômeno que está aleatório à Bíblia. O que está acontecendo no planeta agora é um cumprimento do que está previsto, que está escrito na palavra de Deus, e a tendência de tudo isso é se multiplicar e aumentar. Nada diminui. Todas as coisas que estão ocorrendo agora estão caminhando para multiplicação. Então, tudo que você está vendo acontecer em termos do clima é um cumprimento profético. Não tem como fugirmos da realidade que o que está acontecendo, meu irmão, é a Bíblia que está se cumprindo. Não é a palavra de pastor, não é a palavra de religião, não é o que nós tradamos isso, porque até nós tradamos isso sobre o aquecimento do sol por 7 vezes. Não, antes de nós tradamos falar sobre o sol se aquecer 7 vezes, a Bíblia já dizia sobre o aquecimento do sol. Então o mundo está reservado para o juízo, porque toda a semeadura lançada do pecado na terra traz sobre ela o juízo. E o juízo de Deus sobre esta geração não é mais água, mas o juízo de Deus é fogo. A terra será devastada, destruída, acabada, aniquilada, várias regiões por fogo. Existe um relatório da ONU que fala sobre a extinção do planeta Terra. E eu acho interessante, meu irmão. Eu tenho uma matéria aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Essa matéria aqui é do jornal A Tribuna, aqui do estado do Espírito Santo, do dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro, olha o que diz. O que pode causar o fim do mundo? O que pode causar o fim do mundo? Então está dizendo aqui sobre a extinção do planeta. A extinção da espécie humana pode passar por
guerras nucleares, inteligência artificial e pandemias globais, segundo especialistas. Essa matéria aqui está num jornal secular aqui do estado do Espírito Santo. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso daqui é a ciência e os especialistas comprovando que o Apocalipse é uma realidade, que a Bíblia é uma realidade, que nós estamos vivendo um cumprimento profético e que todos esses sinais que você está vendo acontecer agora sobre o planeta, nada mais é os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Então, o que está acontecendo? O planeta está superaquecido. Eu acho interessante também, nós vamos para a Bíblia, meu irmão. Se você gosta de Bíblia, compartilhe essa live, porque tudo que nós falamos está na palavra de Deus. Não é, querido irmã Marlene? Nós estamos com uma audiência muito grande, pessoas de todo o Brasil, irmã Adriana. Nós estamos com o irmão Alexandre Garcia, irmão Alexandre Guedes, irmã Maria. Todos os irmãos que estão nos assistindo, compartilhe essa live. Divulgue essa live, porque é um tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, de nos aproximarmos de Cristo e nos aproximarmos da cruz. Lucas capítulo 21. Olha que interessante esse texto de Lucas 21. Porque Jesus estava falando dos sinais. Nosso querido irmão Onélio, meu amigo, está nos assistindo aqui no Estado do Espírito Santo também. Compartilhe essa live, irmão Onélio. Capítulo 21, verso 25 de Lucas. Esse daqui é o sermão profético. E aqui Jesus está falando sobre sinais dos tempos e sinais do que antecedem o arrebatamento e o juízo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, meu irmão. Haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso são o nosso sistema. Então nós já estamos vendo sinais no sol, né? O sol superaquecido, o sol aquecendo cada vez mais. Na lua, nós já estamos vendo fenômenos. De 10 anos para cá, nós tivemos mais de 10 luas de sangue. E cada lua de sangue aponta para o juízo e tem uma manifestação profética por trás da lua de sangue. E nas estrelas. Está se vendo na internet muita coisa caindo do céu, meu irmão. E muitos dizem que é meteoritos, outros dizem que são satélites que estão explodindo. Mas nós estamos vendo muitos sinais no céu. Aí Jesus olha para a terra, e o que me chama a atenção no texto de Lucas 21, 25, ele diz assim, ó: na terra, angústia das nações. Jesus não falou angústia de Israel. Jesus não falou angústia da Palestina. Jesus não falou angústia da América. Jesus falou angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. No verso 26, Jesus disse assim: homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então Jesus fala de uma catástrofe de âmbito mundial e de pessoas desmaiando de terror por aquilo que está para acontecer ainda sobre o planeta Terra. Queridos, em nome de Jesus, não há melhora para o planeta. Não tem como eu chegar aqui para você e dizer, olha, vai acabar tudo isso, nós vamos voltar, a temperatura do planeta vai amenizar. Não tem como eu chegar para você aqui e dizer que isso não vai acontecer mais. Porque se eu falar isso para você, eu estou mentindo para você, eu estou iludindo você. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos.
a palavra de Deus está se cumprindo e tudo isso nos revela o quão perto nós estamos do soar da trombeta e de ver Jesus como Ele é. Então não adianta, não há escape. Não tem como fugirmos de tão grande realidade que chega a ser assustadora, atormentadora. O que está acontecendo e o que vai acontecer é tormentador, é assustador. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. E nenhum tio e uma vírgula cai por terra do que está escrito na palavra. O que todos esses sinais de clima nos mostram? Que o dia do Senhor está perto. Então, olha lá. Eu gosto de outro texto também. Joel, capítulo de número 2, versículo 30 e 31. O profeta Joel, ele fala sobre sinais no céu e na terra, e ele fala assim, ó: sangue, fogo e coluna de fumaça. Aí o profeta diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo sobre sinais no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o sol se converterá em trevas e a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se você estudar sobre o que o Joel estava dizendo, Joel estava falando sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o período do juízo que virá sobre o planeta Terra. Então Joel estava falando sobre sinais que antecedem o juízo. Sinais que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Sinais que antecedem o dia da ira do nosso Deus. Esses sinais, eles já são visíveis. Joel falou sobre sangue, e eu já relatei aqui e volto a dizer. Se você nunca estudou sobre rios de sangue, depois estude sobre os rios de sangue que estão aparecendo no mundo inteiro. Inclusive no Brasil teve rios de sangue em Chapecó, Santa Catarina, e em Campo Grande, no Mato Grosso. Rios de sangue na Argentina, rios de sangue na China, rios de sangue no Japão, rios de sangue na América. O mundo inteiro recebeu rios de sangue. O povo acordou e olhou para os rios estavam todos vermelhos. E isso está acontecendo na Rússia, uma parte da praia. Você olha assim dentro do vídeo, totalmente vermelho. Outra questão que está acontecendo no mundo todo é o mar recuando, meu irmão. E eles aproveitam para dizer que é os extraterrestres vindo pegar água do planeta. Porque imagine você dormindo, quem mora perto do mar, você olha assim a água da praia perto de você. Daí você acorda, no outro dia você vai para a praia, como aconteceu na Rússia, que o mar recuou aproximadamente 12 quilômetros. Imagine que os barcos, os navios estavam tudo no lodo, porque o mar recuou do nada. Você sabe o que é isso? É algo assustador, porque são fenômenos que estão ocorrendo que não são naturais. Outra coisa que está ocorrendo, que a ciência não sabe o que é isso, é o sismo no Oceano Pacífico. Está havendo muito tremor de terra no Oceano Pacífico. E o que acontece no Oceano Pacífico, meu irmão? É o anel de fogo do Pacífico que assusta a ciência e a humanidade. O que é o anel de fogo do Pacífico? É uma das regiões que as placas tectônicas mais se movimentam na Terra. É a região que mais tem vulcões adormecidos e que entram em erupção no planeta. E o anel de fogo do Oceano Pacífico é responsável por 90% das catástrofes naturais. E o que é que está assustando? É que este anel de fogo está com magma superaquecido.
por exemplo, está inverno aqui na América e por onde passa o Oceano Pacífico existe um lugar que a água está borbulhando, porque o magma da Terra está superaquecido nessa região. Então, isto nos gera o que Joel falou aqui, meu irmão. Joel, ele relata sobre algo muito assustador. Ele fala para nós observarmos o sangue e as colunas de fumaça. O que é coluna de fumaça na Bíblia? O que é coluna de fumaça na Bíblia? Você vai pegar a tradução do Strong, dicionário Strong é um dos dicionários do hebraico mais fiéis na sua originalidade. O Strong vai dizer que essa coluna de fumaça são vulcões entrando em erupção. E vulcões estão entrando em erupção no mundo inteiro. No ano passado foi mais de 60 vulcões e este ano a previsão é que alguns gigantes acordem. E um dos mais assustadores se chama o Yellowstone, que é o vulcão do Havaí, que fica em cima do Kilauea, que entrou em erupção no ano passado. O Yellowstone, a boca dele é 90 quilômetros. Se o Yellowstone entrar em erupção, meu irmão, você pode ter certeza que a América vai ficar negra. Aí vem o sol se converterá em trevas. Toda a América pode ficar debaixo de uma escuridão profunda se o Yellowstone entrar em erupção. E o que assusta é que já está havendo fissuras e existem lugares lá que existiam estudiosos estudando em cima do Yellowstone, que já foi retirado de cima porque eles estão com medo que o Yellowstone entre em erupção. Então o que está acontecendo? O vulcão entrando em erupção. Isso traz uma reação química assustadora, devastadora e traz pragas, enfermidades sobre o planeta Terra. Então isso é uma realidade. Então o profeta Joel, quando ele fala do que antecede o grande e terrível dia do Senhor, ele fala sobre sangue, ele fala sobre fogo e ele fala sobre coluna de fumaça. Agora o fogo, meu irmão, é o que nós estamos vendo. As pessoas não suportando mais o calor. Aí teve o incêndio da Flórida no ano passado. Teve também incêndio na Europa. Se você pegar o mapa via satélite do que aconteceu com a Europa depois do calor, você vai ver que a Europa ficou cinza. Porque o sol queimou tudo. E teve o grande incêndio na Europa também, que quase destruiu tudo. São cenas chocantes do ano passado que pessoas não se alertam a isso, ao que está acontecendo. Aí vem lá na Flórida, né, que destruiu quase toda a cidade, aqueles artistas americanos vendo suas casas debaixo da cinza, e ali houve o lugar mais quente do planeta no ano passado. Por quê? Porque além do calor veio o calor do incêndio e o ar mais poluído do planeta na Flórida no ano passado. E as previsões para esse ano são assustadoras. Nós não temos previsões de melhora nenhuma em âmbito nenhum desta pregação, que já é um prenúncio do juízo e do apocalipse. Então nós estamos vivendo uns momentos tão difíceis, meus irmãos. Eu fico chocado com esta geração, porque nós estamos numa geração que acredita em tudo, menos na vinda de Cristo. As pessoas estão acreditando em reveladores, por mais que eu acredite nos dons espirituais, no poder de Deus, eu acredito, porque está na Bíblia. As pessoas estão acreditando em horóscopo, tem crente hoje acreditando em horóscopo. As pessoas estão acreditando em numerólogos. As pessoas estão acreditando em tanta coisa, mas não querem acreditar na Bíblia. E tudo que está acontecendo agora está na Bíblia. Então, por mais que existe uma linhagem, eu volto a falar, um estudo bem específico disso fala que aquecimento global não existe. Que fala que isso é uma venda da nova ordem mundial para exterminar uma parte da Terra. Como eu acredito também. Mas eu acredito, além disso, na Bíblia, que está escrito na Bíblia,
Nós somos bíblicos. E se a Bíblia diz em Isaías 30, 26, que o sol vai se aquecer 7 vezes mais. Se Jesus disse que nós veremos, Lucas 21, 25, sinais no sol, sol, lua e estrelas, e na terra angústia das nações. Se a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, versículo 10, sobre a destruição do planeta, o juízo de Deus por fogo. Se a Bíblia diz em Apocalipse 19, 8 e 9, que o sol vai superaquecer e vai abrasar os homens, então eu acredito que a Bíblia está se cumprindo. Antes de acreditar na ciência, antes de acreditar nos especialistas, eu acredito no que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Continua sendo a verdade e para sempre será a verdade. O que me assusta nesse sistema que nós estamos vivendo hoje, principalmente o sistema religioso desta geração, é que as pessoas não falam sobre isso, meu irmão. Eu preguei sábado na cidade de Bauru, São Paulo, uma mensagem sobre o Apocalipse. Uma irmã me parou na porta da igreja e falou: pastor, 60 anos de crente, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Então imagine o que o povo está ouvindo, se não ouve falar sobre o céu e sobre a vinda de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento em que falar a verdade incomoda, mas o juízo de Deus se aproxima. Em Jeremias capítulo 8, versículo 7, o Senhor fala: até a cegonha do céu, até a cegonha, as aves do céu conhecem o tempo da sua visitação. Mas o meu povo não conhece mais o juízo de Deus. Eu estava vendo as imigrações das aves, as aves todas perdidas no espaço. Está vendo cidades invadidas por aves no mundo todo, porque as imigrações elas estão perdidas pelo clima. Mas a Bíblia está dizendo, olha o que a Bíblia está dizendo, que até as aves do céu, as cegonhas, as andorinhas conhecem o dia da sua visitação. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O que a Bíblia está dizendo sobre o meu povo não conhece o juízo? É que no período de Jeremias, meu irmão, Jeremias acordava às 5 horas da manhã e ele ia gritando nas esquinas e nas praças: destruição e juízo virá sobre Jerusalém. Destruição e juízo virá sobre essa terra. 70 anos está reservado para esse povo na Babilônia. E ele gritava: juízo virá, juízo se manifestará. E o povo acordava com aquele som de juízo no ouvido. Mas meio-dia em ponto, ia para as praças e para as ruas os profetas comprados pelos reis. E os profetas iam para as esquinas, para as praças e gritavam: não é tempo de juízo, é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de refrigério, é tempo de nós conseguirmos e conquistarmos o que é nosso, é tempo de possuir o que é nosso, é tempo de felicidade, é tempo de alegria, é tempo de conquista. E sabe o que acontecia? Jeremias ia para o calabouço e esses profetas eram aclamados pelo povo, porque tirava do ouvido deles a palavra de juízo. Esta é uma das maiores realidades dos nossos dias. Os nossos pregadores, líderes e profetas estão vendidos ao dinheiro e ao sistema e não têm mais coragem de falar a verdade em cima dos altares. O tempo de juízo já está visível e o povo está amortecido porque não ouvem mais palavras como essa. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, meus irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. Irmão Albelino,
nós estamos vendo, meu irmão, que não tem mais como nós fugirmos dessa realidade. Os pregadores desta geração só sabem falar de milagre e de bênção. Só sabem falar de porta aberta. Só sabem falar de coisas terrenas, mas quando vai falar de assuntos espirituais como eternidade, vida eterna, céu, inferno, vinda de Cristo e juízo, eles estão longe dessa realidade. E muitos já me falaram, eu não entendo nada disso e por isso eu não prego. Meu irmão, aonde nós iremos chegar se continuarmos com este evangelho água com açúcar? Eu vi agora, está rolando nas redes sociais uma manifestação aí em prol de um avivamento entre os Estados Unidos e Brasil. Que avivamento será esse, meu irmão? Quem dera que viesse um verdadeiro e poderoso avivamento levando o povo à verdade. Nós estamos vendo o povo muito distante do evangelho, muito distante da palavra, muito distante da verdade. Nós estamos vivendo um momento, irmã Jusilene, de que as pessoas estão querendo ouvir mentiras e fábulas em vez de ouvir verdades. E quando nós olhamos para o que está acontecendo agora, é a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jeremias. As aves do céu, as cegonhas, andorinhas, conhecem ainda o tempo da sua visitação. Mas o povo de Deus, que está com a Bíblia debaixo do braço, que está no culto todo dia, não conhece mais o juízo do Senhor. E o juízo de Deus está perto. O grande e terrível dia do Senhor está perto. Quando nós lemos Sofonias, eu gosto do texto de Sofonias, porque Sofonias fala do grande e terrível dia do Senhor, que é essa manifestação de juízo vindo por natureza, vindo por guerras, vindo por pragas. Sofonias diz, capítulo 1, versículo 10 a seguir, olha o que ele diz assim: acontecerá, versículo 8 do capítulo 1 de Sofonias, e acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, olha o que ele diz, e os filhos dos reis e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que soltam sobre o umbral, que enche de violência e engano a casa dos seus filhotes. E naquele dia, diz o Senhor, faze-se ouvir uma voz de clamor, desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e o grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai-vos, moradores de Macis, porque todo o povo de Canaã está arruinado e todos os carregadores de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém como lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas faces, que dizem no seu coração: o Senhor não nos fez bem, nem fez mal. Aí olha o que ele diz no verso 14. Isso aqui é o livro de Sofonias, meu irmão. Capítulo 1, verso 14. Olha o que ele vai dizer. O grande dia do Senhor está perto, e se aproxima muito a voz do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Olha o que será o dia do Senhor, como está relacionado à natureza, sobre esse sistema que nós estamos vendo. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Agora olha o que diz o verso de número 17. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor,
e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Aí olha o que a Bíblia diz sobre a riqueza do mundo. A Bíblia diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas consumida, porque certamente fará a todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós estamos vendo se manifestar a ira do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala sobre um tempo de angústia. Eu angustiarei os homens. É como um tormento profundo vindo sobre a terra. E não tem como o dinheiro dos poderosos livrá-los do dia da ira do Deus poderoso. Será dia de trevas, de pavor, de terror, de nuvens densas. Então a Bíblia está relatando que o juízo de Deus vai abalar o mundo e deixará o mundo uma escuridão total. Nós estamos vendo, meu irmão, sobre o sol, as tempestades solares. Esses dias na Rússia, a Bíblia diz em Joel, antes do grande e terrível dia do Senhor, a Bíblia diz que o sol se converterá em trevas. Na Rússia, esses dias, 12h40, uma cidade inteira da Rússia ficou escura. Ao meio-dia, o povo olhou para fora, estava tudo escuro. E os especialistas dizem que foi uma tempestade solar. Então, está para haver um blackout na Terra, escute o que eu estou te dizendo, e pode ser causado por homens ou pode ser causado por uma tempestade solar. Porque o Sol está cada vez mais soltando essas tempestades, e essas tempestades vêm em direção da Terra. Existe um lugar também na Inglaterra que houve uma tempestade solar que acabou com toda a iluminação daquela cidade, deu um blackout total por causa de uma tempestade solar. E os especialistas já afirmam que este ano haverá uma grande tempestade solar sobre o planeta, que pode gerar um blackout, o povo ficar sem comunicação, sem internet, sem luz, por um bom tempo por causa desse blackout gerado por uma tempestade solar. Então tudo isso que eu estou falando, meu irmão, está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo. E não há uma previsão de melhora. Não tem como eu chegar aqui para você e dizer para você, olha, vai tudo melhorar. Não tem. Por quê? Porque a Bíblia está se cumprindo. E se a Bíblia está se cumprindo, nós temos que nos alegrar e não ficar assustado também. A Bíblia diz em Apocalipse 1:3 que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e guarda a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurada é a igreja que discerne esse tempo, que olha para tudo que está acontecendo, em vez de se apavorar, ficar deprimido, vai aos pés de Jesus e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso me aproximar de ti, eu não posso olhar para tudo isso e ver tudo isso acontecendo e ficar de braço cruzado pensando que nada está acontecendo. Nós estamos vivendo o cenário do Apocalipse já. O descortinar do Apocalipse abre diante dessa geração. E tudo nos revela que a qualquer momento nós veremos Jesus como ele é. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu irmão, que eu e você não provaremos a morte física. Não iremos provar a morte física, assim como Enoque foi transladado vivo, assim como Elias foi levado ao céu num redemoinho, milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, a qualquer momento irão desaparecer do planeta Terra. Então isto é a palavra de Deus que está se cumprindo diante de nós, e não temos como fugir de tamanha realidade. Cristo está às portas. O cenário está aberto.
que falta acontecer é a igreja ser tirada daqui para começar as chagas do Apocalipse a acontecer. Então, meus irmãos, infelizmente, o que me fez falar isso hoje aqui para vocês foi essa matéria do jornal A Tribuna aqui, ó, que o que pode causar o fim do mundo é um jornal secular. A extinção da espécie humana pode passar por guerras nucleares, inteligência artificial e pandemias globais, segundo especialistas. Então a mídia global já noticia o apocalipse de uma forma muito clara e assustadora. Quando você olha para o que está acontecendo, os surtos de enfermidade, agora a sífilis voltou, né? De uma forma muito assustadora. O ebola se multiplica na África. Aí vem H1N1, vem chikungunya, vem dengue. A maioria desses vírus são todos de laboratório. Então existe um programa. Eu concluo esta fala e eu creio que eu vou fazer uma live. A próxima live eu vou falar sobre a doutrinação que está havendo satânica através da mídia. Mensagens subliminares e ocultas em tudo e o povo não enxergando. Mas eu vou fazer uma live só sobre redução populacional, que ela é totalmente bíblica. Apocalipse 6:4, a Bíblia fala que no juízo 1/4 da população vai morrer no 4º selo do Apocalipse. Seria 2 bilhões de pessoas. E Apocalipse 9:15, na 6ª trombeta vai morrer 1/3 da população. Então só em duas chagas do Apocalipse é exterminado mais de 3 bilhões de pessoas. Então a redução populacional ela é bíblica. Não é um programa da nova ordem mundial, não. A nova ordem mundial só está cumprindo o que está na Bíblia. É isso que nós temos que entender, tirar esse veneno da nova ordem mundial, dos Illuminati que mandam no mundo, os senhores do mundo, como são chamados. Entenda, meu irmão, se existe como existe, é porque Deus permitiu para o cumprimento da palavra. Eles não são nada mais, nada menos do que aqueles que estão lutando para a Bíblia se cumprir. Então, Deus precisa, a palavra de Deus precisa se cumprir. E Deus não vai usar demônios e nem anjos para cumprir a palavra. Deus vai usar os homens. Então, esse sistema do globalista, a globalização, o sistema de sustentabilidade, a Agenda 2030 da ONU, a inteligência artificial tomando conta das máquinas e tomando conta do mundo, esse sistema todo que está projetado pela nova ordem mundial, está na Bíblia antes de todos eles arquitetar qualquer coisa. Então, o que está acontecendo, pastor? A Bíblia está se cumprindo e nós devemos nos alegrar e nos regozijar, porque não vai cair nenhum tio e nenhuma vírgula da palavra de Deus. Jesus está às portas para levar a sua igreja. E quem crê, diga amém. Nós precisamos entender isso, meu irmão. As catástrofes já estão ocorrendo, vão se multiplicar daqui para frente. E o que nós devemos fazer como cristão? Estar aos pés da cruz. Estar próximos de Jesus, aumentar o nível da nossa intimidade com Deus e com o céu, acordarmos desse sono profundo, acordarmos desse sono que está nos levando ao inferno, de não conseguirmos mais orar, não conseguimos mais ler a Bíblia, não conseguimos mais falar com Deus com liberdade, não conseguimos mais adorar a Deus com a adoração da alma. Nós precisamos acordar, meu irmão. Pare de ficar olhando para o pecado de A, pecado de B, pecado de C. Todos nós somos pecadores e necessitamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos da graça, da misericórdia, do perdão. Todos nós precisamos nos arrepender todo dia dos nossos pecados. Esta geração se acomoda por causa do pecado de A e de B. Na oração Deus falou comigo no ano passado. Fala para o meu povo, fala para a minha igreja, para eles pararem de ver pecado na vida dos outros.
Olha que coisa profunda. Pare, meu irmão, de olhar para o pecado do pastor, do pregador, do missionário, da cantora, do cantor. Pare de ficar olhando para o pecado dos homens. Porque homem nenhum e denominação nenhuma te salvou e comprou a tua alma. E Jesus falou muito claro comigo: fale para a minha igreja, para eles olhar para o pecado que está dentro da sua casa. Meu irmão, antes de querer corrigir o filho de alguém, corrija teu filho. Antes de olhar para o erro do marido de alguém, olhe para o erro do teu marido. Antes de olhar para o erro da mulher de alguém, olhe para o erro da tua esposa. Coloque a tua família em sintonia com o céu. Coloque a tua família em ordem com Deus. Coloque a tua casa em ordem, teu ministério em ordem, a tua vida em ordem. Porque muitos vão ser pegos de surpresa no dia da vinda de Cristo. Infelizmente, há muitos que dormem e não estarão prontos no dia da vinda de Jesus. Então que esta mensagem venha te despertar. Olhe para fora para o que está acontecendo. Pare deste evangelho egoísta. As pessoas estão vendo esse evangelho egoísta. O meu milagre tem que acontecer, as coisas têm que acontecer e você não olha mais para o teu próximo. Você não olha mais para a necessidade do teu irmão. Não há mais amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Jesus estava falando do amor da igreja, não estava falando do amor do mundo. A iniquidade está tomando conta, e parece que o amor está indo embora. Meus irmãos, em nome de Cristo, acordem enquanto é dia, porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Eu quero orar por você agora, orar pela sua família. E quarta-feira que vem, convide seus amigos, quem tem filho em casa. Vai ser uma live, meu irmão. Eu vou mostrar as imagens dos desenhos, eu vou mostrar o que está ocorrendo na internet, nos desenhos animados. O que é uma doutrinação? Eu vou explicar isso, porque os nossos filhos estão sendo ensinados de berço, já através de desenhos, filmes, novelas, seriados, através das escolas, a se rebelar totalmente contra o Criador. É assustador o que acontece na igreja. Meu Deus, eu olho na igreja hoje os adolescentes tudo com o celular na mão. E os pais marmanjos para deixar os filhos quietos, colocam o celular na mão da criança para a criança ficar quieta no culto a Deus. Olha o nível que nós chegamos, meu irmão. Em que a família não tem mais prazer em adorar juntos. Em que o celular é mais importante para uma criança do que um culto a Deus. São detalhes que estão passando desapercebidos aos nossos olhos e nos mostram o quão vazio nós estamos das coisas do céu. Em nome de Jesus, ao terminar essa live, compartilhe ela com a sua família. Diga para a tua família o quanto Jesus está próximo para arrebatar a sua igreja. E lute pela salvação da sua família. Eu vou deixar meu contato no final aí. Quem quiser pode entrar em contato, se tiver dúvida, quiser pedido de oração. Nós estamos aqui para lhe ajudar no que for necessário. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada ouvinte, cada participante desta manhã diante da tua presença. Repreende, Senhor, tudo aquilo que está impedindo deste homem ver a tua glória, dessa mulher ver a manifestação do teu poder. As barreiras que se levantaram, as lutas que estão travadas na alma, no coração. Em nome de Jesus, que tudo que distancia este homem, essa mulher do céu, que caia por terra agora no nome de Jesus. E que ela possa sentir a tua graça, o teu amor e a tua presença envolver a vida dela. Senhor, eu profetizo nessa manhã libertação e salvação sobre famílias inteiras, e que o teu nome e o teu reino seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe poderosamente. Conclua essa live e compartilhe ela em nome de Jesus.